Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Como é bom estar com os irmãos, como é bom retornar a essa casa de oração onde nós nos sentimos tão à vontade, tão em casa, quando nós chegamos e o Espírito Santo está, quem é filho se sente à vontade, amém? Quando o Espírito Santo está no louvor, está na abertura do culto, a gente fala, opa, estou na casa do meu Pai, aqui eu estou à vontade, amém? Quero agradecer ao pastor Júlio, pastora Marta pelo convite, nossa irmã Natália, que Deus abençoe tua vida, continue abençoando tua vida, teu ministério, e que você continue com esse amor, com essa chama que arde, porque talvez seja até clichê falar, mas o Senhor está voltando, e eu louvo ao Senhor, porque na abertura, o nosso irmão leu aqui a passagem e fala assim, olha, o reino de Deus está próximo, e no culto de missões o Senhor me trouxe a falar sobre a sua vinda, porque a filosofia ela fala que uma pessoa ela faz algo com prazer, com amor, quando ela entende e compreende o motivo daquilo que ela está fazendo. Então nós vamos fazer missão com amor quando nós entendermos qual que é o motivo. Para que eu vou falar de Jesus para o meu irmão, para o meu parente, para o meu vizinho? Se eu não entender o motivo, eu não faço. Agora, quando eu entendo o motivo, aí a história muda. Quando eu entendo que o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva, o Senhor vai voltar para buscar os seus, e que eu preciso falar para todo mundo de Jesus, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles caminhem com Cristo, para que nós possamos ir para os céus, morar junto. Aí eu quero falar de Jesus para todo mundo. Aí a chama vai arder no coração e eu vou sair falando de Jesus o tempo todo e para todo mundo. Sabe, essa semana me aconteceu algo. Eu troquei de emprego e no novo emprego eu coordeno 3 pessoas. E eu cheguei, e um daqueles rapazes me abordou, falou assim, o que você vai fazer no final de semana? E aí eu fiquei assim, falei, uai, o que está apertando meu final de semana, Ele falou, vamos à igreja comigo, chama sua esposa e vamos à igreja. Ele não me conhece não, irmãos. Não sabe nem que eu sou, não sabia nem que eu era pastor. Vamos à igreja comigo? Minha igreja é boa demais, tem muitos jovens, você vai gostar, sua esposa vai gostar, leva sua filha também. Eu fiquei olhando assim e falei, que fantástico, que amor a Cristo, ao ponto de falar de Cristo para todos, independente de quem é, de se conhece ou não conhece, sabe? E missões passam muito por isso, sabe? Muitas das vezes nós queremos ter intimidade com quem vai nos ouvir, Eu vou falar de Jesus para quem eu conheço, porque não vai me prender, não vai me bater, não vai me chicotear, Na empresa eu só vou falar de Jesus com quem é de Jesus, porque se os outros souberem que eu sou crente, vão me zoar, Vão falar de mim. Mas o propósito tem que ser diferente. Amém? Se nós fôssemos falar do ID do Senhor, se fôssemos focar no ID do Senhor, leríamos Marcos 16, a partir do verso 15, e iríamos entender que o Senhor nos escolheu com um propósito. O Senhor não nos escolheu para ficarmos sentados, o Senhor não nos escolheu para ouvir todos os domingos uma mensagem, ir para casa, passar a semana confortável e voltar no outro domingo, não. O Senhor nos escolheu com o propósito de ir a todo mundo. Mas eu não gosto do meu vizinho, eu não gosto do meu parente. Sabia que crente não pode falar isso? É difícil, A pessoa está falando mal de você, está caluniando, E você tem que orar por ela, não é isso que a Bíblia vai falar? Orar pelos inimigos? Ore pelo que vos persegue. Porque orar por quem a gente ama é fácil, não é verdade? Quem aqui, pode levantar a mão quem quiser, quem quer que os seus parentes vá para o céu junto com você? Todo mundo, é fácil, não é verdade? Agora, quem quer que os inimigos vá para o céu? Não precisa levantar a mão. Já é mais difícil, e por isso ser cristão
é algo que precisa ser exercitado todos os dias, sabe? Quero ler com os irmãos Mateus 24. Mateus 24, a partir do verso 10, vai nos falar assim: nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Nós temos vivido dias difíceis, né? Talvez nem o mais pessimista dos homens pudesse imaginar que viria uma pandemia que ia matar tanta gente, né? E que a economia viraria de ponta cabeça, e de fato temos vivido dias difíceis. A palavra fala que virá nos últimos tempos falsos profetas, virá pessoas más, mas ainda não é o fim. E aí, depois que tudo isso acontecer e que for dado o testemunho de Cristo em todos os povos, então virá um fim. Eu quero te dizer nessa noite que a tribulação que você está passando ainda não é o fim. Que as adversidades que nós passamos nos nossos dias hoje ainda não é o fim. O Senhor Jesus tem muito mais para nós. O Senhor Jesus, Ele tem para nós uma aliança feita na sua cruz. E nós precisamos nos agarrar a essa aliança e aos seus propósitos. Sabe, Apocalipse 3:11 vai falar assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que não te seja roubada a tua coroa. Guarda o que tens. Nessa noite eu quero te perguntar, e não precisa me responder, o que você tem? Na Bíblia ela sempre vai trazer para nós dois tipos de pessoas: aquelas que obedecem e as que desobedecem, aquelas que guardam tudo que Deus ensina, tudo que Cristo ensina, e aquelas que desprezam a Cristo e guardam aquilo que o mundo tem. Tiago 4 é uma prova disso. Tiago 4 vai falar que nós devemos nos aproximar de Deus para que o Senhor se aproxime de nós. Se nós não nos aproximarmos de Deus, nós estaremos distante dele e próximos do inimigo das nossas almas. Sabe, quem se aproxima de Deus tem um coração transformado. Quem se aproxima de Deus vê os sinais espirituais acontecendo e não se assusta e não se espanta, porque sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Sabe, nessa noite eu quero destacar alguns sinais da igreja dos tempos atuais, sabe? E que felizmente e infelizmente nós estamos nela. Porque quando nós falamos de arrebatamento, ou quando falamos de missões, olha, vamos falar de Jesus para os perdidos, né? Só que há algum tempo o Senhor tem me mostrado que existem perdidos dentro da casa do Senhor. Sabe, existem pessoas que estão caminhando conosco todos os dias, mas elas não ouvem Jesus, mas elas têm intimidade com Deus, mas elas não têm feito o que Deus tem mandado, sabe? E aí nós passamos aqui todos os anos falando de missão, e nós vemos a igreja parada. Nós passamos os anos falando do que temos que fazer para agradar a Deus, e temos visto as pessoas caminhando na direção oposta e desagradando a Deus, porque não entenderam o propósito, porque não entenderam ainda que ser cristão não é carregar uma Bíblia embaixo do braço, mas é renunciar o que o mundo oferece para caminhar com Cristo. É renunciar o nosso ego, é renunciar a nossa própria vida em prol do id do Senhor, em prol do chamado do Senhor para nós. É difícil? É, né?
Hoje nós chegamos em Uberlândia, né, meu amor? Chegamos, deu tempo só de tomar banho e vir. E viemos porque o propósito é maior. O cansaço estava lá em casa, sabe? O cansaço sentou do lado do meu sofá hoje. Sentei no sofá, o cansaço estava do lado assim, ó. Você está cansado, sabia? Eu falei, eu não estou nem para você. Estou indo embora. O propósito é maior. O chamado do Senhor é maior. Sabe, meus queridos, existem tantos cristãos fantásticos, pessoas de Deus que têm perdido o time de Deus para a sua vida, têm perdido o momento de falar assim, ei, vamos para a igreja comigo, ou de falar assim, olha, Jesus transformou a minha vida e Ele pode transformar a sua, porque tem dado voz ao cansado, tem dado voz a pessoas que querem depreciar, ou a pessoas que o inimigo tem levantado para acabar com a tua história. Sabe, precisamos ouvir aquele que nos escolheu. Precisamos entender que somos o que a Bíblia diz que nós somos. Sabe quantas pessoas, meus irmãos, sentadas porque um dia ouviram uma palavra contrária, ouviram uma palavra de, olha, você não sabe cantar, você não sabe pregar, olha, você é novo demais, e a pessoa fez o quê? Igual o Chaves, né? Os mais antigos vão lembrar, né? Do piripaque do Chaves. Travou, paralisou, e está esperando alguém lá jogar um baldezinho de água em cima. Está esperando um empurrãozinho para voltar a mover. E eu volto a falar que Cristo tem muito mais para nós. Sabe, o homem ele é incapaz de olhar como Deus olha. Sabe, se nós escolhêssemos as pessoas para congregar conosco de acordo com o nosso olhar, nós estaríamos enrolados. Porque Cristo ele não olha o exterior, Cristo ele não olha o momento a qual nós vivemos, mas Cristo ele olha a nossa história por completo. Talvez você não entendeu. Quando Davi chega no final da sua história na Bíblia, nós vemos a palavra escrita assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Davi pecou, certo? Davi falhou, não falhou? Mas o nosso Deus, ele não estava concentrado na falha de Davi, ele não estava olhando ali o Davi pecador, ele estava olhando o Davi e quando o Senhor vai e faz, ele fez, ele estava olhando o Davi rei, obediente ao Senhor, que adorava ao Senhor, ele estava olhando o Davi que conduzia os seus filhos sobre o caminho do Senhor. E aí no final da escritura nós vamos ver falar que Davi era segundo o coração de Deus, porque independente do momento a qual vivemos, o nosso Deus nos escolheu por uma história completa. Sabe, o Senhor vai vir buscar uma noiva, e o Senhor não está buscando uma noiva para uma noite de prazer, o Senhor não está buscando uma noiva para um matchzinho, sabe? O Senhor está buscando uma noiva para a eternidade, o Senhor está buscando uma noiva de vestes brancas, de conduta irrepreensível, para que Ele leve para as bodas com Ele, amém? Você está entendendo que nós somos essa noiva, e por isso precisamos todos os dias nos consertar. Precisamos todos os dias abrir mão das setas que o inimigo lança, do que o inimigo tem dito nas nossas mentes, e viver o que Cristo tem para nós. Sabe, temos visto uma igreja do Senhor que quer muito ir morar no céu, mas que não quer morrer, né? Quer ir para o céu, irmão? Quero. Então tem que morrer? Não, morrer não. Porque tá bom aqui. Eu estou andando no carro do ano. Eu estou morando numa casa top. Estou ganhando um saláriozão bom. Acabei de casar agora. Eu não posso morrer. Deixa para ir para o céu depois. Sabe, enquanto o cristão ele tem que ansiar pelo céu, sabe? Olha, nada nessa terra me interessa, eu quero os céus. Olha, o Senhor me escolheu para ir para os céus, então a minha missão aqui é pregar o Evangelho, é levar as pessoas para o caminho e é ir para os céus. De nada vale, meus queridos, nós juntarmos tesouros nessa terra, se o nosso coração, a nossa alma não estiver conectada com Cristo. Nós vamos caminhar em vão, nós vamos caminhar, e no final veremos o Senhor mandar que nós nos apartemos. Nossa, pastor, que mensagem dura, sim, meu irmão. Há algum tempo eu desisti de
pregar mensagens bonitinhas, sabe? Porque nunca via mensagem bonitinha. O povo sempre fechava a cara quando eu pregava, né? E quando Deus começou a mandar pregar sobre Apocalipse, sobre a volta do Senhor e sobre conserto, eu entendi que o tempo não é mais para a gente brincar de ser crente. O tempo não é mais para a gente sentar aqui hoje, nos arrependermos e voltarmos na semana que vem com as mesmas práticas, sabe? É um tempo de mudança, sabe? Quando o Senhor vir buscar a sua igreja, o Senhor vai avivar o seu povo antes. Amém, irmão? Obrigado. O Senhor vai avivar a sua igreja antes que o Senhor avive a minha vida e a tua vida. É preciso que a gente esteja debaixo do seu prumo. É necessário que a gente conserte tudo, porque o Senhor não vai usar, o Senhor não vai avivar quem está em desacordo com os seus ensinamentos. Sabe, Coríntios 6, 9, 10 vai falar que vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O reino é de quem? De Deus. Quem é que vai herdar o reino? Quem está de acordo com o seu padrão. Não vai ter negociata, sabe, irmão? A gente que é brasileiro está acostumado a ver a política, né? Me dá que eu te dou, faz assim que você consegue. Com Deus não vai rolar isso, de chegar e falar assim: Senhor, mas eu só fazia uma caluniazinha de vez em quando, né? Senhor, eu só caluniava a fulana porque eu não ia com a cara dela. Não vai rolar isso. Senhor, eu enchia a cara de vez em quando, mas ninguém via. Não vai rolar. Porque existe um padrão para entrar no reino do Senhor. Existe um padrão para entrar nos céus. Sabe, é esse padrão que nós precisamos buscar todos os dias. Olha, eu preciso consertar quem eu sou. Espera aí que o Espírito Santo está me falando que eu preciso tirar a mentira da minha vida. O Espírito Santo está falando que eu preciso tirar a prostituição, eu preciso tirar a avareza da minha vida. E todos os dias Ele vai trabalhar para que isso saia de nós, para que a gente entre nesse padrão. Porque para herdar o reino dos céus eu preciso estar no padrão de Deus. Gálatas 5,19 vai falar dos frutos, né, da carne: imoralidade, libertinagem, feitiçaria, idolatria, inveja, embriaguez, orgia. Eu os advirto, como antes adverti, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Meus queridos, o propósito de vida do cristão, reino dos céus. Para que eu faço missões? Para apontar o reino dos céus para as pessoas. Como é que eu aponto o reino dos céus se eu não sei o que é o reino dos céus? Como é que eu falo para alguém: olha, vamos para o reino dos céus, se eu não sei o que é o padrão para ir para os céus? E a Bíblia está nos falando. Em seguida, Gálatas 22, 26 vai falar que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O padrão do reino dos céus está aqui, ó. É amor, paz, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Representar Cristo, meus irmãos, não é carregar uma Bíblia embaixo do braço. Não é só chamar alguém para vir para a igreja, mas é que as suas atitudes, que a tua palavra, o teu jeito de agir transpareça Cristo. Que as pessoas olhem para você e sem você abrir a boca, elas falem: olha, eu vejo Cristo em você. Olha, depois que você veio trabalhar aqui, uma paz reina aqui. Olha, esses dias eu recebi uma mensagem, troquei de emprego e me falaram assim: olha, depois que você saiu daqui, começou a virar os trem tudo de ponta cabeça. Minha ansiedade voltou, o serviço ficou pesado, e eu fiquei assim, não é mesmo? Faz um culto online para a gente continuar mantendo contato. Meus irmãos, não sou eu, é Cristo. Sabe, é Cristo que tem que refletir em nós ao ponto da presença dele ser notada, sabe, da presença dele da falta ser sentida. Opa, peraí, que está faltando algo aqui, é o Hugo, não, é o que está
está na pessoa, é o que está em mim, é o que está em você que tem que fazer falta. Sabe, que a gente não seja aquele cristão, né? Olha, graças a Deus o fulano não está aqui, né? Eu já ouvi isso. Graças a Deus fulano, está de férias. Misericórdia. Nós possamos nos apegar àquilo, Jesus está voltando. Sabe, e o que me fez meditar nesse texto e preparar essa mensagem aqui tem aumentado grandemente a quantidade de pessoas que estão dentro da igreja conosco e que elas creem em Jesus, mas não creem na volta de Cristo, não creem no arrebatamento. É possível isso? Eu já ouvi: pastor, Jesus é um cara bacana, Jesus é legal, mas esse negócio de volta de Jesus está com nada. Minha avó falava isso, eu era garoto, já estou com 40, não vai mais vir. Quem acredita nisso aí está perdendo tempo, não está, pastor? E eu olhei assim, sabe, vontade de falar: sai daqui, Satanás, né? Mas eu fui amável, né? Falei: não, irmão, Jesus vai voltar, está escrito. A palavra fala o quê? O próprio Cristo falando: ei, eu vou, mas, João 14, eu vou, mas eu vou preparar morada. Eu volto para buscar vocês. Aí ele fala na revelação do Apocalipse: ei, a hora vai chegar. Ei, eu estou vindo. Sabe como é que eu estou dentro da igreja? Eu desacredito do próprio Cristo falando. Porque são pessoas que não aprofundam, não conhecem, não mergulham em conhecer o Senhor. Sabe, crê no Senhor e não crê no arrebatamento, ou crê na salvação e não crê no arrebatamento, é ter uma fé rasa, é ter uma fé medíocre. Não, eu creio que o Senhor vai voltar, mas eu não quero que Ele volte. Misericórdia. Isso tem aumentado. Jovens que pensam em faculdade, casamento, filhos, emprego, carro, casa, e depois o reino, e depois Jesus, sabe? Não, o dia que eu casar, eu vou fazer a minha missão, né? Não, o dia que eu tiver uma vida estável, aí eu vou me voltar para a obra, enquanto nós precisamos entender que o Senhor vai voltar e é sem demora. Sabe, o Senhor vai voltar, meu irmão, não tem negociação nisso daí, não tem alternativa, Ele vai voltar. Queira eu, queira você, queira o sistema, queira o anticristo ou não, o Senhor vai voltar. E nós precisamos estar prontos para este momento. Sabe, nós vemos muitos homens de Deus entrando em debate se é pré-milenista, pós-milenista, amilenista, se é pré-tribulacionista, se é pós, se é middle, sabe? Eu não quero entrar nesse mérito. E não por não ter um pensamento definido, mas porque eu quero te dizer que você tem que estar pronto. Se for pré, se for pós, se for no meio da tribulação, esteja pronto, porque quando chegar você vai falar: olha, Jesus é maior na minha vida, eu não nego, olha, eu aceitei a Cristo, reconheço a Cristo na minha vida e eu não vou trocar por nada, independente do momento que for. Sabe, que a gente se apega ao que tem importância para a caminhada cristã. É Cristo. É o sacrifício de Cristo na cruz que vai nos conceder a salvação. É o sacrifício de Cristo na cruz que faz com que as missões locais, as missões internacionais tenham o seu valor, porque de nada valeria fazermos missões no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país ou fora dele, se Cristo não tivesse morrido na cruz por nós. Pastor, eu não sei como fazer missões, eu não sei como evangelizar. Comece falando que Jesus morreu na cruz por você e pela pessoa. O resto vai fluir, porque é Cristo Jesus o meio pela qual somos salvos. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Queremos ter um evangelismo eficiente. Ei, Espírito Santo, vem cá, vamos juntos, porque precisamos ir ali, precisamos falar do amor de Cristo, precisamos desenvolver o ministério, a missão a qual Deus nos confiou. Aí vai acontecer.
Sabe, há muito tempo, a minha esposa sabe que a gente vê alguns apelos e sabe aquele negócio tipo, vem para Jesus hoje, vem para Jesus, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, sabe? Uma oportunidade, vem para Jesus. Você tem certeza que você não quer vir para Jesus hoje? E aí no final ainda fala assim que você tem uma segunda oportunidade. Sabe, nada contra, só um pouquinho de coisas contra. O nosso Jesus é valioso demais, meus irmãos. O nosso Jesus é importante demais para ser leiloado ou para ser ofertado como se não tivesse importância ou como se não fosse crucial para as nossas vidas, entende? Eu antes de Jesus, eu era pobre, um fracassado, um miserável, mergulhado no pecado. E Jesus me achou e mudou a minha história. E eu creio que assim como eu, muitos dos irmãos outrora estavam perdidos e o Senhor achou e o Senhor mudou a história, quer evangelizar, fale para os outros o quanto o Senhor mudou a tua vida, a tua história, renovou o teu casamento, te tirou da depressão. Não precisa leiloar Cristo, porque Ele é precioso demais. Ele é importante demais e Ele faz mais do que nós merecemos. Ele faz mais do que nós imaginamos. Precisamos só falar de Jesus. Certa feita eu vi um leilão desse, né? E a pregação, a pessoa passou 40 minutos enaltecendo a depressão que ela teve. Ah, que eu tive depressão. Não, mas quando eu era depressivo, e no final ficou leiloando Jesus, sabe por quê? O Espírito Santo não estava naquilo. Pregação vazia de Jesus, cheia do homem, de coisas humanas, e no final não fluiu. Agora quando nós falamos, olha o Espírito Santo direciona, olha o Espírito Santo, o que é para falar? Olha Deus, o que o Senhor tem para falar para o teu povo? As coisas fluem. Na metade da mensagem, quem precisa se render aos pés do Senhor já está assim, olha, eu preciso de Jesus, olha, peraí que esse Jesus vai transformar a minha vida, eu estou sentindo isso, olha, eu vim aqui, eu sei que não foi em vão, sabe, eu quero dizer nessa noite que você não está aqui em vão, você não é obra do acaso, você não é consequência de um erro, não, você é escolhido por Deus para um propósito maior do que você consegue compreender. O Senhor nos escolheu, sabe? E que nós possamos nos atentar a alguns sinais, pretende ser bem breve, que estão presentes na igreja do Senhor. Primeiro, já comentei, é o descrédito na vinda e o descrédito nos sinais e maravilhas do Senhor. Hoje à tarde nós voltávamos de Uberlândia conversando com uma pessoa. E ela falou assim, olha, teve um dia que eu falei na igreja que eu tive um sonho e as pessoas riam de mim. Você sonhou mesmo? Você tem certeza que você viu isso? Mas como é que pode, né? As pessoas desacreditando daquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia já fala de sonho, de visão, de profecia. A Bíblia já fala de sinais e maravilhas. A Bíblia já fala de cura, de milagres, de transformações. Mas as pessoas estão caminhando para os céus, mas elas não acertaram ainda o caminho. Estão achando que vão para os céus, mas desacreditam da vinda de Cristo. Desacreditam dos sinais da vinda de Cristo. 2 Pedro 3,3 vai falar, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí, meus irmãos, nós estamos aqui firmes no Senhor, amém? Glória a Deus. E aí chega alguém e fala para nós assim, olha, esse negócio de Jesus voltar está com nada. O que acontece com a maioria das pessoas? Sai pensando, nossa, eu estou na igreja tem 25 anos, não é que esse negócio é mesmo, com nada não voltou até agora, não vai voltar mais não, vamos aproveitar a vida. Aí o pastor está aqui pregando aos mesmos 25 anos sobre ir para o céu, sobre Jesus, sobre
mudar a vida, e aí a pessoa sai daqui e não escuta. Eu falo sério com os irmãos, eu não consigo compreender como nós passamos as nossas vidas ouvindo os ensinamentos para ir para o céu, ouvindo todos os anos, 2, 3 vezes por ano, falando de missões, e nós não nos despertamos para isso. Aí chega alguém e fala assim: não, negócio de ir para a igreja está com nada. Aí a gente para: não, essa semana eu não vou não, 15 dias eu vou ficar sem ir. Aí vai ver, está 1 mês, está 1 ano, está 2 anos afastado dos caminhos do Senhor. Porque alguém sem propósito de vida, alguém sem conhecimento do eterno, alguém sem compreensão de que existe um Deus que escolheu para um propósito maior, veio e lançou um dardo e você cedeu, caiu. Sabe, que nós possamos, meus queridos, sempre nos atentar àquele que nos escolheu. Cristo nos escolheu, e Ele não nos escolheu em vão. Ele nos escolheu com um propósito maior, sabe? Pessoas que não se preocupam com a vinda de Jesus, ou pessoas que não acreditam na vinda de Jesus, elas não podem ser referenciais para mim e para você. Não pode. Tempo atrás eu liderava alguns jovens que seguiam alguns ateus. É quando eu fiquei sabendo disso, sabe, aquela ira assim, santa, sabe? Dá com a Bíblia na cabeça, né? Você está caminhando na igreja, está ensinando e... não, é porque eu sigo fulano, ele é gente boa, ele ensina muito, mas ele é ateu. Não rola, irmão. Como que a pessoa não acredita em Deus? Como é que a pessoa até desdenha do seu Deus e você segue ela, escuta os ensinamentos? Não dá. Não dá. Ou nós agarramos a palavra do Senhor como verdade absoluta para nós, ou nós vamos perceber que estamos perdendo tempo. Sabe, vivemos num tempo de relativismo. Já observaram isso, que o mundo quer pregar que não existe verdades absolutas, que você pode tudo, ou que o que é verdade para você não é verdade para mim, ou vice-versa. Pregam por aí que existem várias verdades e cada um abraça a sua. Não rola com Cristo, não rola com o Evangelho. Sabe por quê? A verdade é absoluta aqui. Cristo morreu numa cruz e não tem meia verdade nisso. Cristo vai salvar os seus e não tem meia verdade nisso. Cristo vai voltar e não tem meia verdade nisso. Ou eu creio, abraço e sigo, ou eu estou perdendo tempo. E não há mais tempo para ser perdido. O Senhor está voltando e está à porta. Sabe, tudo que nós temos visto no mundo são sinais. Guerras, rumores de guerra, fome, doença, peste, terremoto, tsunami, tudo isso está na Bíblia, são sinais. E os sinais a qual eu estou citando na igreja do Senhor também já estão visíveis. Também já fazem parte da igreja do Senhor, e se nós deixarmos, nós vamos cada vez mais nos afastar do propósito do Senhor. Eu gosto muito de Tiago 4, já até citei hoje. Tiago 4 é uma lição de vida. Vai falar: se aproxime do Senhor, que Ele vai se aproximar de vós. E vai falar que o inimigo vai fugir. Se o Senhor se aproxima de nós, o inimigo vai fugir. Você sabe por que tem pessoas pregando aí? Pode ficar paradinha, porque Deus vai até você. E não é assim. A Escritura fala que nós precisamos ir até o Senhor. Sabe, o primeiro passo é necessário dar. Quando Cristo está andando na terra, nós vemos que Ele encontra pessoas doentes, Ele encontra pessoas que tiveram seus parentes mortos, e essas pessoas precisam se direcionar até Cristo. Ei, Jesus, espera aí que eu preciso de você. Sabe, Marcos 5,30, se não falha a memória, vai falar da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher toca a orla de Jesus, ela sai ali do seu exílio, ela sai da sua condição e ela toca em Cristo, ao ponto que Cristo percebe que dele saiu virtude. Não é qualquer toque. Não entre na presença do
Senhor, de qualquer jeito, mas entre no padrão do Senhor, entre crendo, entre com convicção, porque Ele faz muito mais. Os discípulos viram para Cristo e falam assim: Senhor, mas as multidões te apertam. Senhor, mas olha só, multidões te cercam. Ele fala: não, peraí, vocês entendem nada. Alguém tocou diferente, alguém tocou com fé, saiu virtude. Sabe, meus irmãos, que nós venhamos tocar no nosso Cristo, tocar em Deus, crendo, com fé, com convicção, porque Ele é bondoso, porque Ele ainda faz, cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma o caráter do homem. O nosso Deus ainda faz. Aquele que sai da sua zona de conforto e toca no Senhor com fé, acha. Sabe, o comodismo tem tomado de conta de nós, sabe? E eu não culpo quem acomoda, né? A pandemia, ela veio e ela mostrou isso para nós, que a tecnologia ali ia acabar, né, deixando as pessoas no sofá e acomodando com isso. Algumas pessoas foram assistir o culto online e nunca mais voltaram para as igrejas, porque estavam distantes do Senhor, porque estar na congregação, sentir a presença do Espírito Santo como nós estamos sentindo, sabe, ouvir o louvor e ter o seu coração ardendo, não estava mais na vida dessa pessoa. E quando chegou a primeira oportunidade, o que ela fez? Vou para casa assistir culto, que nada, vou assistir o jogo, vou assistir o Fantástico, é melhor. Precisamos manter acesa a chama do Evangelho em nós. Precisamos buscar todos os dias a face do Senhor, para que a gente não viva o que 2 Timóteo vai falar para nós. 2 Timóteo 3,11, Paulo fala assim: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites da carne. Cadê? O negócio virou sozinho. Mais amigos eleitos da carne do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecado, levantadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Será se existem homens assim nos nossos dias? Presunçosos, soberbos, que se acham mais do que Deus, ou que desacreditam de Deus. Quantas pessoas nós vemos falando que eu sou o meu próprio Deus, eu faço acontecer, e essas pessoas, elas não conseguem nem acrescentar um dia de vida nas suas próprias vidas, mas estão tão cegas ao ponto de caminharem distante de Deus, se achando a cereja do bolo, né? Eu sou o Todo-Poderoso, eu que mando, eu que faço. E essas pessoas são justamente o segundo sinal que eu quero comentar, que é a multiplicação da iniquidade. Sabe, a palavra fala que a iniquidade, ela é justamente o pecado que é repetido várias vezes ao ponto de que se torne algo comum, sabe? Aquela coisa que você faz uma vez, se arrepende, chora, e aí no outro dia você faz de novo, se arrepende, chora, na terceira vez você chora de novo, mas não arrepende, aí na quarta você já não está mais nem aí, já tomou de conta. Isso é iniquidade. E normalmente quando a gente lê que a iniquidade aumentaria, né, a gente tende a levar para o mundo, né? Olha, o mundo está mal, a iniquidade, olha, está aumentando. Mas aqui é os cristãos, é quem tem conhecimento
de Deus, é quem tem conhecimento do certo e do errado, é quem tem um padrão para seguir e não está seguindo. E essas pessoas caminham todos os dias praticando as suas velhas práticas, se entregando às suas vontades. E nós precisamos combater isso, meus queridos. Isaías 5,18 vai falar para nós sobre o combate ao relativismo, que eu já falei aqui. Não, pode tudo, tudo é relativo. Ah, mas a pessoa fez tal coisa. Não, mas por que ela fez? Né? Fulano matou uma pessoa. Não, mas matou por quê? Quais as condições? Não, porque se foi assim, assim, tudo bem, né? Se for assim, não, né? Fulano pecou, não, mas foi um pecadão, um pecadinho. Mas pecou porque foi influenciado ou foi forçado? Entende que dentro da igreja o relativismo ele tem tomado proporções e que às vezes a gente não percebe, mas no nosso meio a coisa já está. Não, mas pode, tem nada a ver não, é jovem. Uma hora o jovem aprende. Não, jovem, a hora de aprender é agora. Porque Cristo está voltando e eu e você não sabemos quando, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, e a nossa missão é estar pronto, independente de ter 15, de ter 20, de ter 100 anos, a missão é estar pronto. Na hora que o Senhor chegar, chegou, vamos embora, pronto. Agora, e eu lembro da passagem das 10 virgens. Isso é emblemático e eu quero finalizar essa mensagem com isso. A palavra vai falar para nós que tinham 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 nécias. 5 eram distraídas, desligadas. Sabe, 5 noivas estavam ali prontas para a chegada do noivo. 5 dessas 10 estavam ali com tudo que precisava ter. Olha, eu preciso do azeite, eu preciso da lamparina. Olha, as vestes têm que estar branca. E o noivo tinha certo horário para chegar. Ele atrasa um pouquinho. Quando ele chega, essas 5 estão prontas, aplumadas. As outras 5, elas estavam bem relapsas, sabe? Será assim vem? Será assim não vem? Eu fico imaginando, eu casei tem um tempo. Talvez os irmãos casaram menos tempo que eu, vai ter aceso isso na mente, né? Quando eu casei, a minha esposa passou uns 2, 3 meses antecedendo o casamento. Ela estava quase para me pirar. Eu falei, ou eu caso ou eu piro, né? Então eu vou casar logo. O vestido tem que ser assim, a flor tem que ser tal cor, e não tapete, tal, e só falava disso. Tirou férias no último mês para mexer com o negócio de casamento, você pensa? 30 dias só casamento, eu já estava assim, né? Não, e você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e corta o cabelo, e o terno tem que ser tal, tem que combinar com isso, e a flor que vai... Fiquei, meu Deus do céu. Ela queria casar, né? Aí eu comparo as prudentes, né? Querem casar, o noivo está vindo, vamos lá. Vai ter casamento, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter vestes limpas, novas. Vai ter uma parentela junto para comemorar. E aí as outras 5 eu comparo com aquelas mulheres que são casadas obrigadas. Vocês já viram? Pessoa quando casa obrigada, antigamente tinha mais, né? Vai chutando o chão assim, né? Não queria casar não, mas fazer o que, né? Podia ser outro, mas tem que ser esse daí. Eu sou tão nova, né? Poxa, mas... E essas não estão nem aí. Essas não estão preocupadas se o noivo está vindo, se atrasou, se vai chegar. Para elas não chegar é até melhor. Se não vier o noivo, maravilha, né? Antigamente o noivo às vezes atravessava a cidade de cavalo, caía do cavalo, morria, né? Minha avó tinha umas histórias assim, que a prima foi casar, o noivo veio no cavalo, caiu do cavalo, morreu, e a mulher comemorou porque o casamento era forçado, né?
Essas noivas imprudentes são esses tipos de pessoas que não querem envolvimento com Cristo. Não, eu vou na igreja, acho bacana, mas sem envolvimento. Não, entre Cristo e a minha vida aqui na terra, eu prefiro a minha vida aqui, depois a gente vê os céus. Sabe, e é chegado que o Senhor, Ele está varrendo a casa. Sabe, o Senhor tem varrido a casa em todos os lugares, em todos os templos cristãos. Sabe, quando nós queremos muito achar algo valioso, nós não damos uma olhada assim para ver se a gente acha, né? A gente tende a varrer. Lucas 15 vai mostrar para nós a mulher que perde a dracma dentro da sua casa. E ela começa a varrer a sua casa, porque se eu preciso achar algo que é valioso, que é pequeno e que pode estar escondido em algum lugar, eu vou varrer, eu vou tirar a poeira, eu vou trazer o que está aí oculto para a claridade. E o Senhor Jesus, Ele tem feito isso nas igrejas, nesses últimos tempos. Sabe, o Senhor tem varrido sobre a casa, e a poeira vai embora, mancha, sujeira fica, mas a poeira está indo embora. Sabe, essas coisas pequenas que nos prendem, essas coisas pequenas que impedem que o Senhor nos veja, que impede que nós toquemos o Senhor, está indo embora. Sabe, o rancor, sentimentos bobos, sabe, depressões, sentimentos de abandono, isso o Senhor está levando tudo embora. Quem permite, o Senhor está passando a vassoura e falando: filho, vem cá porque tem vida nova para você. Ei, filho, vem cá porque você não é órfão, eu te escolhi, eu sou teu pai. Ei, vem cá porque as podem te abandonar, mas eu não te abandono. Ei, peraí que eu tenho uma nova história para você. Nosso Cristo tem feito isso. E aí está saindo joias preciosas, está saindo dracmas preciosas. E o Senhor está colocando no lugar de honra. E o Senhor está elevando. Mas existem aqueles que estão manchados. E quem está manchado ainda tem solução. Tem um vênice espiritual, viu? Mesmo se for branco a peça de roupa, o nosso Jesus entra e limpa. Ele entra e traz vestes novas. Sabe, ele entra e tira o encardido, ele entra e tira o amarelado. Mas nós precisamos dar lugar, meus queridos. Agora, aquele que se apega ao seu pecado, aquele que se apega à sua condição e coloca embaixo dos braços e fala: olha, porque eu vou ser sempre um coitadinho, olha, porque eu sou sempre vítima, olha, porque o Senhor não me ama, olha, porque eu quero continuar do jeito que eu estou. E infelizmente a gente já sabe qual que vai ser o caminho. Mas para todos os outros existe um Jesus que morreu na cruz. Existe um Jesus que muda histórias. Existe um Jesus que transforma caras. Existe um Jesus que salva o perdido. Existe um Jesus que visita as nossas vidas, que visita os nossos. Sabe, existe um Jesus que traz propósito para as nossas vidas. Sabe, meus queridos, talvez por muito tempo você andou perdido para lá e para cá. Eu vou para a igreja, mas eu não sei o que eu faço, eu não consigo me encaixar em ministério, eu não consigo tocar, eu não consigo pregar, Mas existe um Jesus nessa noite que vai te dar a direção. Peça: ei Deus, qual que é a direção? Eu tinha 13 anos, todos os meus amigos tocavam na igreja, e eu não conseguia tocar, né? E eu falei: Senhor, dá a direção, o que o Senhor quer que eu faça? O que é para mim fazer? E um dia eu sonhei pregando e aquela pregação não me sai da cabeça até hoje. Não vou falar não, vocês vão descobrir minha idade, né? Mas eu tinha 13, eu tenho umas décadas para frente. E aquela pregação não sai da minha cabeça, e tem um dia que o inimigo me afronta e eu vou para minha cama e deito e durmo. E sabe o que acontece, meus irmãos?
fala assim, nossa, hoje foi difícil, eu acho que não é por aí, sabe? Acho que esse negócio não é para mim. Vai lá e traz aquele sonho e põe na minha mente assim, ó. E eu sonho como na primeira vez, a mesma mensagem. E eu falo, Senhor, muito obrigado porque a tua promessa não falha. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos lembra que o Senhor nos escolheu. E levanto no outro dia e falo, Satanás, você perdeu. Satanás, você é um derrotado. Quero encerrar para orar por vocês, mas que a gente possa aprender com tudo e todos na vida. Sabe, Satanás, ele é um derrotado. Não tem saída, não tem escapatória para ele. Já perdeu, mas todos os dias ele nos acorda tentando nos fazer parar. Todos os dias ele lança na minha mente, na sua, que nós não somos capazes, que nós não somos escolhidos, que se começarmos não vamos terminar. Sabe por quê? Porque nós temos futuro em Cristo. Nós temos um propósito a ser cumprido. Precisa nos fazer parar. E a decisão é minha e sua, se ele vai nos parar, ou se nós vamos aceitar o chamado da grande comitiva, ou se nós vamos ouvir ao Senhor todos os dias e falar do seu amor. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus. Te agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos cuidou de nós. O Senhor nos escolheu, o Senhor tem nos capacitado. Pai, em nome de Jesus, Deus, queremos, ó Pai, apresentar as nossas vidas em Tuas mãos. Deus, eu não conheço os Teus filhos, mas o Senhor é um Deus que sonda a mente e o coração. Pai, em nome de Jesus, e que nessa noite, ó Pai, onde houver ânimo, dúbio, que o Senhor entre, ó Pai, e mude a história. Aonde houver, ó Pai querido e Pai amado, brechas, ó Pai, que impeçam a Tua manifestação do Teu Santo Espírito, que impeçam, ó Pai, as pessoas de alcançarem a Ti. Clamamos, ó Pai, que o Senhor tampe essas brechas. Deus, em nome de Jesus, visita o coração dos Teus filhos nessa noite. Pai, tudo aquilo que o inimigo tem lançado, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus nessa noite. Queremos declarar, ó Pai, que nós somos Teus. Queremos declarar, ó Pai, que somos feituras Tuas, que o Senhor nos escolheu, ó Pai, para queremos dizer, ó Pai, eis-nos aqui, e que o Senhor nos envie, Pai, ó Pai, quando pensarmos em desistir, que nós venhamos, ó Pai, olhar para a cruz, olhar para o Teu sacrifício e entender, ó Pai, que o Senhor nos escolheu, entender, Pai querido e Pai amado, que o Senhor, ó Deus, é quem nos dá propósito, nos dá direcionamento de vida. Pai, em nome de Jesus, firme, ó Pai, os nossos olhos em Ti, firme, Pai, os nossos pés na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, seja com os Teus filhos. Clamamos, ó Pai, que cada família aqui representada, que o Senhor vá de encontro, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá até a parentela e que haja, ó Deus, cura, que haja, ó Deus, salvação, que haja, ó Pai, resgate, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos profetizar, ó Pai, que testemunharemos curas, milagres, testemunharemos, ó Deus, salvação, ó Pai, de pessoas que outrora o mundo julgava perdido. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue sendo conosco, que o Senhor continue, ó Pai, sendo a nossa rocha, a fortaleza que nos sustenta. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças Te damos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, ó Pai, derramada nas nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças Te damos. Amém, meus irmãos. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe.